Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Antes de começarmos a meditar aqui hoje no nosso tema, nós vamos fazer uma breve oração, ok? Feche os seus olhos. Querido Deus, nosso amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Orienta-nos agora ao estudarmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje o nosso tema é a Bíblia. Talvez a gente pode fazer aqui algumas indagações. Você já leu a sua Bíblia hoje? Quantas vezes por dia você lê a sua Bíblia? Ou você não lê a Bíblia? Então, nós precisamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância da leitura da Bíblia. Se nós fizermos uma divisão das 24 horas que o dia tem, nós vamos dividir mais ou menos desta maneira. 24 horas, nós vamos colocar 12 horas só para trabalho, seja trabalho doméstico, o trabalho em geral, 12 horas. Vamos colocar assim, 12 horas você vai fazer todos os tipos de trabalho, seja o seu emprego, seja na rua, então você gasta 12 horas do dia. E as outras 12 horas? Bom, a gente já coloca aí nessas 12 horas 6 horas de sono, que seriam o suficiente aí para você repor as suas energias. Bom, então está sobrando aí, vamos dizer assim, está faltando as outras 6 horas. O que fazer com as outras 6 horas? Bom, a gente pode dizer que dessas 6 horas a gente tira 1 hora para alimentação, para se alimentar, sentar, comer, né? E, e aí ainda sobra 5 horas, né? Só aí já são 7, sobram 5 horas. E as outras 5 horas? Aí nas outras 5 horas você toma banho, você assiste televisão, você mexe no celular, você faz outras coisas, né? Nessas outras 5 horas você tem um momento de lazer, você faz qualquer outro tipo de atividade, né, nessas 5 horas. E dentro dessas 5 horas, vamos dizer que você gaste 4 horas dessas 5 horas. Então fica sobrando 1 hora. Esta 1 hora seria exatamente a hora que você poderia usar para você ler a Bíblia. Então, 1 hora por dia que você separasse para você ler a Bíblia, com certeza você ia poder ter mais comunhão com Deus. Então, na correria do dia a dia, mesmo diante de todas as dificuldades, pelo menos 1 hora você pode separar do seu tempo para você ler a Bíblia, né? Para você ter contato com a Bíblia, né? Eu vou trazer aqui alguns versículos da Bíblia que falam da importância dela para a vida diária do ser humano, né? Muitas pessoas, elas querem ir para o céu sem ter um contato com Deus, e o primeiro contato com Deus é através da Bíblia, né? Nós podemos pegar aqui, por exemplo, o Salmo 119. O Salmo 119, ele tem alguns versículos que falam da Bíblia. Por exemplo, o Salmo 119, versículo 11, né? Se você tiver uma Bíblia aí na tua casa, você pegue aí a sua Bíblia, ou de repente no outro celular, e você abre aí no Salmo 119, e o Salmo 119, versículo 11, ele diz assim: guardo no coração as tuas palavras, a Bíblia, as palavras de Deus, para não pecar contra ti. Ou tem algumas versões da Bíblia, algumas traduções,
que diz assim: escondi as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Aí no Salmo 119, mesmo, no versículo 89, diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Né? Outro versículo aqui, o versículo 130 do Salmo 119, que diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples, né? O versículo 133 do Salmo 119, ele diz assim: firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Então, o versículo 130 está falando de esclarecimento, entendimento através da Bíblia, e o versículo 133 ele está falando sobre a firmeza, o alicerce que se tem através da palavra de Deus, através da Bíblia. E o versículo, vamos dizer assim, mais famoso do Salmo 119, que é o versículo 105, que muitas pessoas conhecem, né? Traz até de cor, isso aí é tranquilo você gravar, que é o versículo 105 do Salmo 119, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você está andando numa estrada escura e você tem uma lanterna, você vai clarear a lanterna assim para você enxergar onde você está caminhando. Então a Bíblia é comparada a uma luz que ela serve para os seus pés, para você saber onde está caminhando, luz para os caminhos, para saber para qual lugar você vai. Então a Bíblia ela serve exatamente a isso, para poder orientar. E trazendo para Jesus, que é o personagem central de toda a Bíblia, né? O personagem central, o tema central de toda a Bíblia, depois a gente pode falar num outro momento, é o grande conflito entre o bem e o mal. Mas falando do personagem central, que é Jesus, ele fala aqui, num dos livros do Novo Testamento, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo... Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, né? A tradução que eu estou usando aqui é a ARA, Almeida Revista e Atualizada. E ela diz assim, João 5,39, o Evangelho segundo João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O verbo aqui, ele não está no imperativo, tipo assim, dizendo, examinem as Escrituras. Não, o verbo não está no imperativo. O verbo está no presente. Jesus estava ali conversando com os judeus. E Jesus disse, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida, que é o versículo 40. Mas eu vou trazer uma tradução aqui, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Esse mesmo versículo, João 5, 39 e 40, que é uma nova tradução, né? A NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: vocês estudam as Escrituras porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas vocês não querem vir a mim a fim de ter vida. Então aqui Jesus não estava dizendo assim, examine as Escrituras. Não, Jesus estava dizendo que os judeus que ali estavam conversando com ele, Jesus estava fazendo até um elogio. Vocês estudam as Escrituras porque vocês pensam em encontrar nas Escrituras, e naquela época não existia Novo Testamento, só existia o Antigo Testamento, né? Não existia o Novo. Jesus ainda não havia sido escrito os Evangelhos, as cartas, nada disso. Então Jesus estava
falando baseado naquilo que eles estudavam. Né? Jesus estava dizendo o seguinte: vocês estudam as Escrituras Sagradas porque vocês julgam que vão encontrar nelas a vida eterna. Então ele estava fazendo um elogio para eles, que eles estudavam as Escrituras. Então, Jesus já naquela época mostrava a importância da Bíblia, daquilo que existia da Bíblia, que eles poderiam estudar, de que até o próprio Jesus citou algumas partes na sua vida de ministério, algumas partes das Escrituras do Antigo Testamento, né? Alguns dizeres do Antigo Testamento. Então Jesus mostra aqui a importância do estudo da Bíblia, né? Bom, tem um outro texto, para a gente já ir quase finalizando aqui a nossa meditação, que está no livro, né, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Viram a importância da Bíblia? Viram a importância da Escritura? Ela é inspirada por Deus. Então Deus deu inspiração a várias pessoas, a vários homens, para escreverem a Bíblia. Eles não escreveram da sua própria cabeça, como muitas pessoas usam aquele ditado por aí: papel aceita tudo. Mas esse papel, podem ser vários papéis diferentes, mas o papel onde foi escrita a Bíblia foi inspirada por Deus, né? E ela tem uma utilidade. Ela é inspirada por Deus e logo depois diz assim: é útil para ensinar, para repreender, para puxar a orelha, para dizer que o ser humano está errado, que ele está seguindo no caminho errado. O Salmo 119, 105 fala isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a Bíblia serve para isso, para repreender, para mostrar o caminho certo. E repreender dizendo: você está fazendo isso aqui errado, isso não deve ser feito. É uma bússola, é um manual de orientação para a correção, para corrigir a pessoa, né? Para que ela possa se arrepender, para que ela possa voltar para o caminho certo, e para a educação na justiça, para fazer o ser humano mais justo, para que o ser humano trate melhor o seu próximo, né? E tem uma finalidade, que o versículo 17 diz: a fim de que a fim de que o homem de Deus, porque a pessoa que segue a Bíblia, ele vai ser um homem de Deus, né? A fim de que ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a fim de que a pessoa seja perfeita, a fim de que ela seja perfeitamente habilitada, preparada para toda a boa obra, seja espiritual, seja material, enfim, para toda boa obra, principalmente para a obra de Deus. Viram como a Bíblia é importante? E aqui, para nós terminarmos a nossa meditação, é um texto importantíssimo, que eu adoro esse texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Então, Apocalipse 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nós vemos aqui através de Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a importância de ler e de ouvir aquilo que está aqui através da Bíblia. Então, todos têm a oportunidade de estudar a palavra de Deus. Se você consegue ler, você vai conseguir estudar a palavra de Deus.
se você ouve, né, se você dá importância àquilo que você está ouvindo, as palavras, e guarda as coisas que estão escritas nela, isso será importante para você, porque como diz o texto aqui, o tempo está próximo, né? Está próximo o tempo da volta de Jesus. Que Deus abençoe você e que você tenha interesse em estudar a palavra de Deus, em guardar essa 1 hora que nós falamos aqui anteriormente, para poder ler e estudar a Bíblia, né? Pelo menos 1 hora por dia. Se você ainda não sabe como começar, leia pelo menos um capítulo da Bíblia por dia, né? Ao final aí de um determinado tempo, você vai conseguir ler toda a Bíblia. Se você deseja aprofundar mais o conhecimento do estudo das Escrituras, você pode entrar aí na internet www.biblia.com.br e aí você vai encontrar lá conteúdos, né, diferenciados para você estudar a palavra de Deus, ok? Então que Deus abençoe você neste dia, que Deus abençoe você na sua vida, no seu trabalho, enfim, em tudo aquilo que você tiver necessidade aí no seu dia a dia, né, nas suas demandas, e que você possa ser inspirado aí pelo Espírito Santo a ter o desejo de estudar, né, a palavra de Deus, de estudar as Escrituras, ok? Lembre-se do Salmo aqui que nós lemos, Salmo 119, 105, que diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Antes de terminarmos aqui, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos pela oportunidade que tivemos aqui de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa inspirar as pessoas que estiverem assistindo este vídeo a terem um compromisso contigo de pelo menos 1 hora por dia para ler a Tua Palavra, para estudar a Tua Palavra. Fica conosco, Senhor, guarda-nos com os Teus anjos, te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.